Fala nação, canal Soccer Foot Resenha na área novamente. Hoje vou estar trazendo aqui para vocês, uma entrevista exclusiva que a ESPN fez com o Marcos Braz, galera. É isso aí, o Marcos Braz falou sobre o confronto, do Flamengo contra o São Paulo pela Copa do Brasil e falou também, galera, sobre questões de contratação sobre os jogadores. Então tá uma entrevista exclusiva muito boa que você vai conferir só aqui. Deixar o crédito para a ESPN e vamos que vamos pro vídeo. Você vai entender, você vai entender por que eu estou te interrompendo. Porque ao vivo, agora, da concentração do Flamengo, rapaz, ao vivo, muito bom a gente conversar com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ao lado do Vladimir Bianchini, lá na concentração do Mengão. Alô, Vladimir! Manda ver, Vladimir! É isso, João. Agradecer demais ao Marcos que veio atender a gente gentilmente. Marcos, queria começar perguntando para você um pouco a respeito desse duelo da Copa do Brasil, qual a expectativa do Flamengo e também a respeito da polêmica do último final de semana dos árbitros com Palmeiras, do VAR. Qual a opinião do Flamengo a respeito disso? Já está começando a ficar até chato essas situações em relação a extracampo, as denúncias que querem interferir de situações que tem decisão do juiz em que o VAR viu e voltou. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro tem que começar a ter um pouquinho mais de vergonha na cara. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que dirigente, os jornalistas, inclusive todos que estão inseridos, para a gente chegar e começar a ter um pouco uma postura diferente em relação a esses processos e protocolos que todos nós temos que cumprir. E como que está o planejamento em relação à Copa do Brasil, Marcos? O Flamengo chega tranquilo aqui pro jogo de amanhã. Fizemos uma opção em que Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo, e se não me engano, isso aí não tem lugar nenhum na Europa, a não ser que seja uma situação de problema climático. Quando não tem o problema do clima, na Rússia, que fica ali menos 20, menos 15, você joga nessa situação. Então, assim, mas como é autorizado, como está dentro das regras do campeonato, eu acho também que não tem que ficar em chororô. Mas os times que jogam ali, e que aconteceu, em que o Flamengo teve um jogo na quarta e do domingo, não teria a menor condição, na nossa análise, na análise da comissão técnica, na análise das pessoas que analisam a ciência, de não poder jogar os 2 jogos com os times titulares. João, perguntas para o Marcos Braz, que atendeu gentilmente aqui a reportagem da ESPN? Ah, sim, com certeza. Primeiro agradecer aí ao Braz pela gentileza de conversar conosco e até mesmo aproveitando essa frase importante que ele disse agora, o futebol brasileiro precisa ter vergonha na cara. Eu gostaria que ele esclarecesse aí um vídeo que ele inclusive já se pronunciou nas redes sociais, que apareceu uma pessoa muito parecida com ele almoçando com árbitros. Eu gostaria que ele falasse sobre isso, por favor, ô Vladimir. O João pediu para você esclarecer, Marcos, até a respeito, você já falou isso nas redes sociais, sobre a história do vídeo. Eu até agradeço a pergunta dele, que é um momento que eu posso aqui passar para todos que estão nos vendo e ouvindo. Isso foi um absurdo que aconteceu. Postaram, e grandes jornalistas postaram também, que eu tinha ido num treinamento da comissão de arbitragem da CBF e postaram e repostaram para milhões de pessoas, atribuindo a mim a estada lá. Isso aí, em nenhum momento isso aconteceu, eu não fui. Depois, quando você trava o vídeo, claramente vê que a pessoa, até um pouquinho mais magra do que eu, que não tem nada a ver, assim, e isso aí são situações que contribuem para esses questionamentos. Não é legal para os árbitros, para a comissão de árbitro, para a CBF, esses fake news que, infelizmente, ontem ficaram entre o top 10 aí das redes sociais aí.
não era eu, assim, eu não vou nem comentar isso aí, que isso foi perto de um absurdo, de uma situação em que eu acho que jornalistas, em situações como essa, na minha opinião, devem ter um pouquinho mais de cuidado, devem apurar as fontes para depois fazerem ou exercerem a sua profissão dando os conceitos e escrevendo ou analisando os fatos, mas dentro da verdade e não de uma loucura dessa. João, mais alguma pergunta para o Marcos? Bom, assim, o Paulo Calçados tem uma pergunta aqui para o Marcos Braz. Biquíni, é o seguinte, a temporada chega em momentos decisivos, agudos, e algumas decisões importantes são tomadas. Poupar, não poupar, mexer na equipe. Eu queria saber do Marcos Braz até que ponto a diretoria, se essas decisões são institucionais, quer dizer, da instituição, e a diretoria do futebol representada por ele, participa junto com o treinador nessa tomada de decisão. O Paulo Calçade perguntou, Marcos, até que ponto as tomadas de decisão, principalmente em relação a poupar jogadores ou não, é institucional ou uma questão da comissão técnica? Não, eu acabei de falar, é através da ciência também. E se é da ciência, da comissão técnica. Mas volto a dizer que qualquer decisão da comissão técnica tem todo o nosso apoio, tem pelo menos o meu apoio direto, porque eu confio nas decisões não só do Dorival, da comissão técnica e de todos que estão trabalhando no dia a dia do CT. Para finalizar, Marcos, já agradecendo demais aqui pela sua presença, a situação do Lázaro. Você hoje confirmou que o Lázaro teve uma proposta do West Ham, não é isso? Por volta dos 30 milhões. Para o Flamengo liberar o Lázaro, qual o valor mais ou menos? Está em questão de negociação? A gente viu em alguns lugares falando 50 milhões. É mesmo nessa faixa ou não? Não, eu não vou falar em valores, mas vou confirmar para você. De fato, o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe e a gente não está nem... Acho que não estamos nem preocupados com isso hoje. Nossa preocupação é o jogo de amanhã e, após o jogo da manhã, se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. 30 milhões de reais, na nossa análise, não é o que o jogador hoje representa para a gente. Marcos, muito obrigado por atender os canais ESPN, uma boa sorte para você. Obrigado aí, tudo de bom para você. Abraço. Obrigado, Marcos. É isso, João, a palavra aqui do Marcos Braz, que gentilmente parou para atender aqui os canais ESPN e esclareceu diversos assuntos. Então tá aí, galera, entrevista exclusiva de Marcos Braz, falando, né, sobre o Flamengo, sobre o futebol do Flamengo. E peço para você deixar o like aqui no canal, que isso vai ajudar muito o nosso crescimento. A gente tá trazendo mais vídeos para você, tá ok? Então, até mais, um grande abraço e tchau, tchau.